bem-vindos ao Ateliê. Hoje vamos conhecer Felipe Caldas e as suas provocações. Felipe, então, para começar o programa, como é que tu começou nas artes? Essa é uma pergunta tradicional. O interesse vem desde menino, né? Desenhando, brincando, riscando, e gradativamente eu fui tomando contato sobre a possibilidade de virar uma profissão. Em torno dos 12 anos, 13 anos, eu tive um professor que me perguntou: sabia que isso pode ser uma profissão? Eu falei: sério? Tu já foste no Museu de Arte do Rio Grande do Sul? Eu falei: não. Tu já foste em instituições culturais? Eu falei: não. A partir de então eu comecei a ir na instituição, primeiramente praticamente obrigando a minha mãe a me levar, e depois eu aprendi o caminho, comecei a ir sozinho, frequentar o Margs a partir de então sozinho, basicamente, pegava o ônibus, ia para o Margs, via as exposições, voltava para casa e fui cultivando esse desejo. E quando eu cheguei na adolescência, eu estava muito claro o que eu queria fazer, queria estudar no Instituto de Artes da URGS, passava ali na frente, vou estudar neste lugar, com 18 anos lá eu estava, e aí estou hoje, com 32. E como é que foi esse primeiro contato, né, lá no Margs? Foi impactante. O primeiro contato foi uma exposição itinerante que lá estava, de pintores italianos, e aquilo me... Mas o contato com o Margs não é só o que estava lá, para começar com o prédio. Né? O prédio, o ambiente, aquilo tudo era muito novo, e aquilo é muito impactante. E os ideais, os imaginários começam a se projetar. Acho que talvez depois do impacto com os trabalhos, com o prédio, é pensar: pô, eu posso estar aqui também um dia, quem sabe? É olhar aquele cartaz que é tradicional na frente e quem sabe um dia não seja com o meu nome. E muitas vezes assim sonhei ao longo da minha adolescência, da graduação e ainda hoje, por que não? O nome lá, né? Tu constrói isso. Foi assim. E para a arte contemporânea, como é que foi o teu direcionamento? Foi natural. Uma coisa não está desligada da outra. É claro que nós temos que pensar o contemporâneo é o hoje, né? E a arte contemporânea nós podemos entender como aquilo que uma série de instituições e agentes rotulam enquanto arte contemporânea. Não existe uma essência para aquilo que chamamos de arte contemporânea, né? Tanto essa é uma definição, por exemplo, do lado da sociologia. O que é arte contemporânea? Bom, o que é arte contemporânea é o que um conjunto de agentes e instituições chamam de arte contemporânea. Não existe uma característica específica do que seja. Por quê? Dentro da arte contemporânea, tu tem gente desenhando, tu tem gente pintando, tu tem gente fazendo arte conceitual, né? Tu tem gente jogando com a história. Então, porque não é mais, ou talvez nunca tenha sido efetivamente a questão da materialidade, mas dos discursos, das construções. Então, isso foi natural. Assim, comecei desenhando e o desenho, por que desenhar? Para que desenhar? Qual é o sentido? Não é simplesmente uma cabeça, fazer uma cabeça, ok, mas e aí? O que tu quer dizer com isso? Naturalmente a coisa acontece. Claro, eu tive uma formação consistente dentro da Universidade Federal e antes disso comecei a fazer cursos com pessoas que já tinham esse tipo de percepção. Por isso que é natural, né? Enfim, fui fazer curso no Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e gradativamente fui construindo isso. Então eu já cheguei basicamente discutindo arte contemporânea, pelo menos moderna, né? No qual a forma é muito relevante, né? E para chegar, né, ao trabalho de professor que tu exerce hoje, né? Como é que é para ti lecionar e transmitir o conhecimento que tu sabe, né? É parte constituinte, na verdade, da profissão. Existe um equívoco histórico de achar que o artista é aquele que está dentro do ateliê pintando e produzindo coisas. Não, isso é um momento histórico muito específico da modernidade, do final do século XIX, final do século XVIII, no século XIX, até meados do século XX. Porque se você pensar, Rodin dava aula. Como assim Rodin dava aula? Né? Uma série de outros mestres davam aula. Por exemplo, nossos pintores iam fazer o quê na Europa? Estudar com quem? Tu tinha as academias, tu tinha os cursos livres, tu tinha os ateliês abertos. É a parte constituinte. Se você ler um livro chamado O Artista da Corte, do Martin, ele vai, no caso do Velázquez, vai narrar, por exemplo, que Velázquez tinha uma série de outras atividades. Os artistas na corte tinham uma série de outras atividades, eles não só pintavam, não? Eles eram responsáveis, uma espécie de ministro da cultura, responsável por uma série de outros artesãos, artistas,
né, eram responsáveis, inclusive, dependendo da corte, inclusive pela pintura da parede. Se a parede está branca, se a parede está amarela, ele era responsável por tudo. Há o trabalho de ornamento, há questões, por exemplo, de... tem uma palavra, já me fugindo... questões políticas mesmo, tá? A gente me fugiu agora como cônsul, uma espécie de cônsul, né? Então, isso era inerente, tanto que para ser artista, não é necessariamente só o domínio da técnica. Desde o Renascimento italiano, tu precisava saber falar, tu precisava saber se vestir, tu estaria próximo da aristocracia e da nobreza. Não é qualquer um. Os títulos, por exemplo, tu ganhava um título em função da tua proximidade. Lembrando que muitos desses artistas iam ensinar os reis. Não é qualquer um que vai ensinar o rei ou qualquer um que vai ensinar o soberano. E isso está ligado também à ascensão das artes, à pintura, à escultura e à arquitetura das artes mecânicas para as artes liberais. E isso se dá não só no discurso, se dá na maneira de fazer. E tanto que tem um esfumato. O esfumato esconde a mão que faz. Porque precisava se diferenciar, por exemplo, do artesão. Uma das maneiras não é só no discurso, vai ser discursiva, vai ser filosófica a posição. Ou seja, eu não trabalho por dinheiro. Dinheiro nenhum, já desde o Renascimento, pode pagar isso aqui que eu produzo. Porque isso aqui é um exercício da virtude, eu só posso ser patrocinado. Então eu tenho uma relação de lealdade com o soberano. O soberano me financia, né? Ou o clero me financia, porque isso aqui não tem dinheiro no mundo que pague. Isso aqui é o donus dei, ou seja, é o presente divino. Aí se constitui, então. Isso vai se constituindo toda a narrativa ali no Renascimento, que chega até hoje. Por exemplo, na dificuldade de precificação. Chega até hoje essas questões. Pois é, isso que eu quero te provocar, assim. Então, daí acontece, assim, perdura até hoje um distanciamento da arte com o grande público? Ou tu acha que... É que assim, vamos lá. Voltando à questão que tu me perguntaste primeiramente, da minha relação com o professor. É inerente, é isso que eu quero dizer, é parte de. É a ideia, por exemplo, hoje do artista, etc., a ideia do Ricardo Basbal, ela é aplicável. Né? O que nós empregamos é o conhecimento. O conhecimento me permite eu produzir meu trabalho, me permite o meu trabalho plástico, visual, poético, me permite estar numa sala de aula, me permite fazer um cenário, me permite fazer uma peça eventualmente se eu dominar as ferramentas de design, etc, etc. É o conhecimento. E isso está ao lado, a par de um capitalismo cognitivo. Por isso que o artista alçou a figura exemplar deste capitalismo cognitivo, ou de um capitalismo flexível, ou ainda dentro das indústrias da cultura e as indústrias criativas. Então é parte de ser professor. Terminando essa parte do professor, se tiver respondido o público. E eu vou te responder fazendo uma provocação. A arte é uma ferramenta que atinge todos, capaz de atingir todos. No entanto, ela não é empunhada por qualquer um. E isso tem que estar muito claro. Ela pode ser usada para a emancipação humana, enquanto para a subordinação humana. Sim, o grande público está, desde então, incluído. Mas como? Essa é a pergunta. E aí se altera de período para período, de momento para momento. Lembramos que o projeto nazista é um projeto estético. Pensamos que o Getúlio Vargas também tinha um projeto estético. Dom Pedro II tinha um projeto estético. Então depende, ela é uma ferramenta que visa. A igreja tinha ela como ferramenta. O período, tanto o Renascimento quanto o período Barroco, que está embasado na Contra-Reforma, né, a eloquência das imagens, e é uma mudança radical, ela é voltada para quem? Para um grande público, não é? No entanto, a intenção dela. Essa ideia da arte, que é um aspecto de transcendência humana e nos eleva e tal, ela é uma construção do final do século XVIII e XIX. Com a constituição das disciplinas, da história da estética e esses discursos. No entanto, tem que lembrar, arte é uma ferramenta, arte é uma arma que pode emancipar os seres humanos, ser utilizada para um processo de emancipação, para um processo de construção crítica, como ela também pode ser usada para a subordinação, para a alienação. Há uma dicotomia, então depende do uso dela. Depende, eu não diria uma dicotomia, existe uma série de facetas, pelo menos duas, a gente está falando dessa, mas pelo menos duas, mas depende dos usos, desusos e usuras que nós fazemos da arte e daquilo que chamamos de arte.
Porque aquilo que chamamos de arte se altera ao longo do tempo. E eu diria mais, se altera conforme a localidade, conforme o território geográfico. Tá falando bastante, né, de um modo acadêmico. E na tua produção artística, qual é o teu modus operandi? Qual é o teu modo de fazer arte? É complexo responder isso, na verdade ele é múltiplo, né? Como é uma coisa natural, a gente dificilmente para pensar. Está ligado às leituras, está ligado a um fazer, sentar e produzir, né? O desenho, por exemplo, o desenho ele tem uma dimensão que é do fazer, do braçal do fazer, e ele acontece e eu preciso estar disposto a fazer. Agora existem outras coisas que a gente cria ou trabalha na estação de trem, dentro de um ônibus, dentro de um avião, enfim, então é múltiplo, porque arte e vida se aproximam, né? É muito difícil, é diferente de ter um trabalho no qual, mesmo um trabalho intelectual ou trabalho como professor, que tu te desliga. Não, o tempo todo tu está trabalhando. Tudo está permeado. O tempo todo tu tá... Tive uma ideia para um trabalho, tive uma ideia para um desenho, tive uma ideia para uma instalação. Talvez o que nós podemos diferenciar que é, para executar uma pintura, eu preciso estar no espaço para executar essa pintura. Para executar mais uma série de outras coisas. A arte não se resume, e o fazer pintura também não se resume ao ato de execução, né? Então, como arte, vida e trabalho estão plenamente permeados, é muito complexo. A maneira de produzir é o viver. É o viver. Uma coisa influencia a outra, uma coisa... E aí vai se gerando ideias, gerando imaginários, concepções, experimentações, né? Que resultam numa série de coisas, resultam de um texto que pode ser visto como um trabalho de arte também, depende do tipo de texto. Uma aula pode ser entendida como um ato performático. Tu pode pensar a aula como um ato performático e tu pode pensar como artista dentro da sala de aula hoje em dia, devido aos rompimentos todos das novas vanguardas. E pode assumir aquilo, ou seja, o meu palco, o meu lugar de produzir arte, de provocar, não é a instituição, pode ser a sala de aula. E daí não é um público, são todos participantes. E sim, tudo depende de como se posiciona. No meu caso, é uma relação muito fluida e natural, então é assim. Então podemos dizer que a arte é um sentido que perpassa por todas as instâncias da tua vida, então. Exatamente, todas as instâncias. É porque justamente não é possível ter clareza de um limite e do outro, porque sim, em determinado período eu estou pintando, mas a pintura é parte de uma execução que tem uma importância, que tem um diálogo, mas a pintura não se encerra e nem começou naquele ato de eu parar e entrar no ateliê e pintar, né? Tudo, quer dizer, a tua subjetividade, exatamente, ela está em contato com todas as outras subjetividades, interagindo e que produzem um resultado final, que é, por exemplo, uma obra. Exatamente, e que não é final, é uma pecinha de um conjunto de coisas, né? E que daqui a pouco, naquele primeiro momento, pode parecer maravilhoso, depois, que porcaria, não é isso. Isso não é parte para ser exibido, isso não é parte para compartilhar com o outro, porque nós produzimos muitas coisas. E nem tudo é compartilhado com o outro, ou seja, com o público. Sim. Eu comentei final, por exemplo, como este quadro, que tu chega, né, neste quadro, independente de se tu vai expor ele ou não, né, mas chega naquele resultado. Né? Chega naquele resultado que pode ser uma alavanca para um próximo trabalho, que pode ser não sei o quê, ou simplesmente pode ser, não, deixa essa linha aqui, vou para uma outra linha e retomo isso daqui a algum tempo e tal, porque é fluido. É como viver. E, Felipe, quais são tuas influências? Lá, quando menino, né, tu foi no Margs, mas a partir das tuas pesquisas, né, quais, né, pintores, quais artistas que... Eu acho que para começar a falar de influência, tem que começar a falar dos professores. Os professores são sempre grandes influências, né? Meus professores no Instituto de Artes da URGS, de maneira geral, são a primeira grande influência. Ou outros professores também no Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. É porque é através deles que tu toma um primeiro contato com artistas que tu não conhece. Agora é muito complicado falar, por exemplo, que Anselm Kiefer seria um artista de referência.
Mas o quanto é referência? Eu nunca vi ele ao vivo. É um alemão que produz, eventualmente teve em algumas mostras no Brasil e que eu não tive a oportunidade de ir porque eu estava fazendo uma outra coisa. Mas é uma grande referência. Mas assim, como assim? É uma referência de um trabalho de um artista que eu não vi ele, não vi um trabalho, a pintura. A pintura tem uma dimensão corporal, ela é um objeto e ela precisa, a imagem fotográfica não dá conta. Então, quanto de fato é influência? As principais influências são os artistas do Rio Grande do Sul. Esses com quem eu converso, esses com quem me dizem, isso aqui tá uma porcaria. Gelson Radaé, isso é uma porcaria. Wilson Cavalcante, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Carlos Aspe, né? Os professores do Instituto de Artes, tanto da teoria, história, quanto os professores das práticas, né? Nico Rocha, enfim. Esses são as primeiras influências e as verdadeiras influências no sentido de com quem de fato eu troco. Isso que influencia. As imagens, claro, mas de um outro patamar. O patamar do outro, do olhar do outro, é muito mais potente. Né? E com quem tu acaba construindo uma espécie de espelho. Né? Ou artistas brasileiros, Ricardo Basbal. Ricardo Basbal, tive a oportunidade de conversar com ele. Gosto muito do trabalho. Seria uma influência como intelectual, como artista intelectual. Um artista que transita entre não só um fazer, mas que dá aula, que escreve, que produz, que pensa crítica, ou seja, que é esse artista, etc. É uma grande referência. Quantas conversas eu tive com ele? Uma só na minha vida toda. Uma tarde, muito legal. Uma só. Assim, é uma influência, mas tem um limite. As grandes influências são os professores. É o tipo de formação. A grande influência chama-se Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes da URGS. Saindo dali, os artistas que estão em Porto Alegre, região metropolitana, com quem eu troco. Amigos, Rogério Severo, Antônio Augusto Bueno, né, com quem eu me sento, tomo um vinho e a gente conversa, isso aqui presta, isso aqui não presta, troca figurinha, troca livro, troca referências internacionais, mas a verdadeira referência é essa conversa. É o contato direto. É o contato direto, porque faz toda a diferença. Felipe, então falando das artes, assim, é um lugar comum, né? E aí eu quero te ouvir muito sobre isso. É um clichê dizendo que se ouve muito é que os artistas gaúchos, para terem sucesso, eles têm que ir para Rio, São Paulo, né, para serem reconhecidos. Isso realmente acontece? Ou se já foi, hoje em dia se consegue, está se mudando essa nova, quer dizer, fazendo uma nova configuração, né, porque há muitos artistas, né, aqui no Rio Grande do Sul. Gente, são tipos de reconhecimento diferentes, para começar. Um artista que quer se inserir no Rio e São Paulo, ele quer um reconhecimento nacional. Essa é a função, é um reconhecimento nacional. Existe reconhecimento, sim, no regional, ou seja, reconhecimento às vezes na cidade, na sua comunidade, no Rio Grande do Sul, e um reconhecimento nacional, e do reconhecimento nacional um reconhecimento internacional. Nem todo artista consegue transitar, essa é a verdade, transitar. Entre esses níveis de reconhecimento. Claro, tendo o último nível, um reconhecimento internacional, espécie Cildo Meirelles, que seria um grande nome, hoje como artista emergente, Paulo Nazaré, Berna Reale, enfim. Existe sim uma dificuldade. Agora, o reconhecimento é diferente. Os artistas querem ir para um lugar de reconhecimento maior, porque um lugar de reconhecimento maior oferece maiores oportunidades de sobrevivência, de renda. E isso significa o quê? Tempo. Essa é a questão, tempo. Porque é uma profissão, de modo geral, desvalorizada, não reconhecida. Dificilmente um pai de classe média incentiva seu filho a ser artista. Como incentivaria se ele decidisse ser advogado, médico, engenheiro, né? Até mesmo jornalista, porque ele vê uma aplicação muito clara. Né? Vê uma aplicação muito clara. Nas artes visuais, não. E o mercado é muito complexo, é muito difícil, é extremamente competitivo. Né? Então, se busca reconhecimento e sim, se busca ainda hoje uma entrada num sentido de reconhecimento que não significa, entenda, se mudar para São Paulo. Eu posso hoje, devido à facilidade de trânsito, de tecnologia e tal, estar em Porto Alegre, morar em Porto Alegre e ter o meu trabalho em São Paulo transitando e ser reconhecido nacionalmente. No entanto, eu preciso estar ligado a esses agentes, a esse lugar de emanação de informação, a informação que é relevante. Então, ou seja, eu tenho um lugar que consegue emanar informação em uma rede nacional.
Porto Alegre não consegue emanar. Tirando talvez uma ou outra instituição potente, nós poderíamos dizer o Santander Cultural e a Fundação Iberê Camargo, que emanam informação num circuito nacional. Infelizmente, o MAC, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, não tem essa potência. Infelizmente, o MARGS não tem essa mesma potência. Ou seja, então os artistas querem ir para um lugar de emanação de informação. E hoje em dia é principalmente São Paulo, nem tanto o Rio. É São Paulo, porque é o centro econômico, né? É o lugar da Feira Internacional, é o lugar de trânsito. Ou seja, é dali para o internacional. E que já é muito difícil, mas pelo menos dali para o nacional é mais tranquilo. Isso significa o quê? Possibilidade de sobrevivência e tempo. Ou seja, se eu estou recebendo, eu estou ganhando, eu não preciso fazer outra coisa. Eu posso continuar produzindo trabalho. Eu posso continuar pensando, eu posso continuar dedicado mesmo ao ensino da arte informal, que é muito mal remunerado de maneira geral. É muito mal remunerado, passa dificuldades. Se tu não virar professor universitário e só der aula de uma maneira informal, vai ter momentos que tu vai ter uma renda legal, em outros momentos não. Vai ser um empreendedor como qualquer outro, né? De uma profissão desvalorizada, de um lugar desvalorizado, ou visto como hobby, como desnecessário. E aí as pessoas acham caro um curso que custaria, se fosse o curso de qualquer outra coisa, muito mais, você cobra aquilo por um curso de desenho, ou de pintura, ou de história da arte, e eles acham um absurdo. Mas é isso, sim, há reconhecimento, mas os artistas almejam reconhecimento nacional para então poderem alçar a condições de renda e de sobrevivência maiores. Eu tenho a impressão, Felipe, de que até pouco tempo atrás tínhamos aqui no Rio Grande do Sul alguns mecenas, né, que alavancavam, né, ou sustentavam parte, né, de instituições e também de artistas. Verdade. Mas ultimamente, né, com toda a questão da crise econômica e direcionamento de dinheiro para outras questões, isso diminuiu bastante. Não, acho que tu tens razão, né? Mas é que é complicado usar a palavra mecenas, né? Porque quantos eu estou não usando mecenas apenas como uma forma de dizer que havia um patrocínio. Há um interesse, sim, de uma parte muito pequena de uma elite econômica. No entanto, tem que lembrar que muito disso é feito via leis de incentivo, né? Ou seja, grandes instituições têm uma parte, sim, eles colocam dinheiro no bolso deles, mas há uma grande parte via leis de incentivo. E em termos particulares, esses interesses nem sempre são genuínos, às vezes é especulação financeira, está vendo que não vai dar. E uma coisa está ligada à outra, a crise econômica não é bom, de uma maneira geral, para todos. Principalmente para o campo das artes visuais, né? Mas assim, um nicho de artistas específicos, que nicho de artistas específicos que não é bom? Artistas que não detêm um reconhecimento nacional, não são grandes nomes, porque os grandes nomes continuam vendendo. Trabalhos acima de 150, 100 mil, 80 mil reais continuam vendendo, porque quem compra isso, a crise chega muito mais tarde, efetivamente. Porque a empresa não vai mal, mas não significa que aquela pessoa, que aquele indivíduo está mal de dinheiro. São coisas diferentes. Agora, por exemplo, uma classe média e uma classe média alta que consumiria trabalhos de 5, 4, 3 mil reais, 500 reais, até 12 mil reais, essa, com uma crise porque o cara perde um emprego, porque tem dificuldades, porque o comércio não vai bem, que ele tem às vezes um pequeno comerciante, esse sim. E esse é que de verdade movimenta a grande parte do mercado, né? Então nós, como, inclusive em Porto Alegre, então assim, como essa classe é muito atingida pelas dificuldades e pela chamada crise, sim, os artistas param de vender, inclusive eu. Faz 2 anos que eu não vendo basicamente nada. Pensar que eu fiz a exposição de Santander e vendi praticamente tudo. Então, assim, isso está ligado, claro, ao lugar de visibilidade, que significa, mas também a essa, porque o patamar, quem compra o meu trabalho não é o milionário, né? O grande milionário. Enfim, mas a gente tem dinheiro suficiente no Rio Grande do Sul, mesmo em crise, para se fazer um mercado. Mas não se faz por questões culturais. Pois é, mas isso eu quero, algo que me ocorre, né? Tu comentou antes, né, em relação à desvalorização da arte. Né? Estamos com essa cultura, né? Eu tenho a impressão de que antes se valorizava mais, ou pelo menos se tinha um respeito muito maior pela arte.
E tem a questão da crise econômica, mas me parece que o mais grave, ou pelo menos o que mais o preponderante do momento é uma crise do pensamento humanista, que isso afeta diretamente as áreas, né, não duras, né, as áreas da sensibilidade, né, do entendimento humano. Eu concordo contigo. A gente vive um momento no país de uma retomada de um conservadorismo assustador que vai impactar uma coisa absurda, fechando exposições e, enfim, perseguições, interpretações completamente equivocadas sobre determinados trabalhos e ações artísticas. O que eu posso te dizer? E claro, isso impacta de uma maneira geral em tudo. E a questão cultural de... Você pensa que o ensino da arte a partir da reforma do ensino médio não vai ser mais obrigatório? Bom, isso foi uma conquista de décadas, se lutou décadas a partir para a lei de 1996 tornar-se dentro do currículo o ensino das artes obrigatório, ou seja, a par de igualdade de... Agora lembre, como eu comentei anteriormente, a arte é uma ferramenta que pode ser usada para emancipação e para dominação, empunhada não por todo mundo, mas capaz de atingir todos. A quem interessa retirar o ensino da arte do currículo? Não retirar, mas não deixar ele mais como obrigatório, maleável, perder potência. Para quê? A quem interessa? Isso está em jogo. Um processo de embrutecimento, não só disso, mas que tipo de arte vai se ensinar então nessa escola? Dependendo do tipo de reforma que ainda poderá vir, daqui a pouco tu nem mais precisará ser formado em artes. Arquiteto poderia dar aula, um designer poderia dar aula, mas que tipo de aula? Que tipo de aplicação? A função, por exemplo, do ensino das artes nas escolas é, antes de mais nada, de uma sociedade das imagens, fazer refletir sobre essas imagens de uma maneira crítica. É fomentar a crítica. Quando eu falo fomentar a crítica, é aparelhar para a luta esses alunos. De uma maneira, para defender as concepções deles, independente de qual concepção, de esquerda, de direita, de centro, caramba. Mas é eles entenderem a importância que isso tem, né? E saber que isso é usado contra eles. Porque nós falamos de arte, nós não estamos falando só ou simplesmente de artes visuais no sentido aqui a galeria. Então, nós estamos falando do cinema, nós estamos falando na escola principalmente, do Netflix, nós estamos falando dos mangás que estão chegando e os alunos estão assistindo, dos desenhos. É por aí que começa uma boa aula de artes. Não é falando de Picasso, é falando do cotidiano, é fazendo eles pensar aquelas imagens. Quem que patrocina isso? É dando esse tipo de entendimento. Que ideais estão por detrás, né? É isso. E quando isso é prejudicado, esses alunos tendem a ficarem reféns. Instrumentalizando esses alunos para a civilização. Exatamente. É um projeto civilizatório. Exatamente. E isso impacta no mercado, no sentido também de reconhecimento. No mercado, no sentido mais amplo, não é só compra e venda, mas como um reconhecimento da atividade laboral do artista, da importância que ele tem dentro da sociedade, e por isso precisa ser valorizado, enfim. Mas nós temos, assim, e não sendo só como projeto civilizatório, a arte está ligada a um estilo de vida. No Rio Grande do Sul, nós temos uma dificuldade de construir um estilo de vida, mesmo a classe privilegiada, ligada ao campo das artes. Ou seja, determinados indivíduos com muito dinheiro preferem pagar 150 mil reais, 200 mil reais num carro e não pagam 5 mil reais num trabalho para dar na parede deles. Essa é a verdade. O cara prefere pagar 8 mil reais numa bolsa do que pagar esses mesmos 8 mil reais por um trabalho de arte. Isso é cultural. Então é o estilo de vida que privilegia o concreto e não a substância. Não, exatamente. Um estilo de vida ligado à aparência, principalmente. Não que não se faça o mesmo com arte, ok? Se faz também, mas são coisas, são patamares diferentes. Nós teríamos sim. O espesso é o que domina, então. Exatamente, exatamente. Passa pelo processo civilizatório de uma maneira geral, e passa pelas escolhas, pelo estilo de vida como ele é construído. E isso tem uma relação de como essas pessoas ganham dinheiro. Tá? Se nós formos pensar que boa parte do desenvolvimento cultural do país está ligado a São Paulo, e São Paulo ela surge como uma potência, a partir dos anos 20,
né? Mas no final do século XIX, 1920, como uma potência industrial até o processo dos anos 40 e tal, ou seja, vai se construindo, é o momento onde está a arte, abre aspas, moderna e efetiva. Né? Nós podemos dizer que é nos anos 50, mas nós podemos dizer que com o 17, com a Anita Malfatti. Ou seja, ela tem um vínculo com como aquela sociedade pensa e produz as coisas. É muito mais complicado ingressar determinados tipos de pensamento numa sociedade de base rural. De base rural, uma sociedade conservadora, uma sociedade, enfim. E isso impacta no mercado. Isso impacta no reconhecimento, isso impacta em esse cara decidir pagar R$200 mil pelo carro e não dar R$2 mil para um desenho. Isso impacta em ele achar que, enfim, num conjunto de valores, essa é a verdade, num conjunto de valores. Esse conjunto de valores, ligado inclusive à produção econômica, fazem com que não se reconheça a legitimidade de determinados tipos de produções e pensamentos. Se nós pensarmos, quem são os grandes mecenas? A maioria deles eram industriários ou ligado ainda às mídias, né? Essa é a verdade. Quantos ruralistas você conhece? Pouquíssimos, existem, pouquíssimos. Pouquíssimos. Mas isso é ligado no estilo. Ele prefere enfim, investir o dinheiro dele em outra coisa. Mas isso é cultural, isso não quer dizer que esse cara não tenha cultura, né? Que esse indivíduo não tenha cultura. Isso é importante. Ou seja, eles são sem cultura. Não, eles têm cultura, mas a cultura é completamente diferente. É cultura, continua sendo cultura. Porque comer, beber, dormir, amar talvez sejam necessidades vitais. A maneira como fazemos isso é cultural, então tudo é cultural. Nós podemos não concordar com esse tipo de posicionamento cultural, que eu acho que é o caso, eu não concordo. Eu acho que poderia diversificar. Uma coisa não impede a outra. Tem dinheiro suficiente para comprar o carro de R$200 mil, tem dinheiro suficiente para comprar arte, não para lavar dinheiro. Mas por um gosto, evidentemente. Agora a gente não pode taxar as pessoas. Não é uma questão só de classe, é uma questão de vivência, etc, etc, etc. Né? Cada um. Mas a gente tem, de uma maneira geral, toda essa dificuldade no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? No Brasil. O Brasil é sempre um mercado em potencial, porque, ou seja, se você olha a quantidade de dinheiro, você olha, né, o que se consome de arte efetivamente, o que se movimenta, é muito pouco. Então, qualquer galerista que você vai conversar vai dizer, não, o Brasil tem muito potencial, ele tem muito potencial, mas não acontece. Isso está ligado à frequência dentro desse estúdio, dentro desse espaço, não é? Quantos aqui saem da volta, aqui saem para vir aqui ver? Isso está ligado, por exemplo, por que a Fundação Schaeffer não abre no final de semana, gente? Uma questão cultural de uma cidade local. Ah, tem aspectos burocráticos, sim, mas isso é uma decisão política. Como assim? Quem é que vai durante a semana na Fundação Schaeffer? Quem é que tem tempo? Vamos lá, a questão do tempo. Quem tem tempo para ir apreciar a arte numa quarta-feira pela manhã, numa quinta-feira pela tarde? Ou tu é profissional liberal, ou tu é empresário, assalariado. Então a Fundação Schaeffer não é para a maioria da população de Novo Hamburgo. E escola? A escola só vai se for levada, os alunos só vão levados por um professor? Isso é uma decisão política. A fundação deveria estar. Isso está ligado à maneira de pensar. É primordial que uma fundação cultural se abra no final de semana. Num domingo, pelo menos. A maioria das pessoas. Para quê? Para incentivar. Para incentivar não só quem tem dinheiro, não só quem tem, porque esses bens é para todos. Mas o cara que está no bairro lá distante vir conhecer a Fundação Schaeffer, vir conhecer o artista, vir ser dito, olha, esse artista é parte da sua história. Você participa, ele participa da sua e você vai começar a participar. É esse sentimento de pertencimento. Isso está ligado. Eu peguei um exemplo concreto aqui, do lado. O que a gente vai dizer, por que não se desenvolve o mercado? Tá aí. Domingo fechado, final de semana fechado, uma fundação voltada para as artes? E quantas exposições de arte contemporânea tem dentro da Fundação Schaeffer dialogando com o Schaeffer? É possível. Isso é um projeto também, é um entendimento. Você quer atualizar o artista, você não mostra só o artista. Você faz e demonstra como o que ele produziu se dialoga com hoje, com os artistas que estão pensando hoje, com os artistas de Novo Hamburgo hoje, com os artistas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. A Fundação Schaeffer pode fazer uma exposição nesse sentido, vai continuar, vai potencializar, isso é entendimento, isso é formação. Antes de mais nada, é decisão política.
Enfim. Felipe, diante de tantas provocações, né, que tu está nos fazendo, né, para mim e para o público que está nos assistindo, eu quero te lançar uma para encerrar o programa. Claro. O que é arte para ti? Excelente pergunta, na verdade. E é sempre... Eu quero, desculpe, assim, eu vou ser um pouco inquisidor agora. Eu não quero o Felipe acadêmico, professor. Eu quero a alma do Felipe. Mas uma coisa, a alma do Felipe é o Felipe acadêmico e é uma dedicação a isso. Uma coisa não está desligada da outra. Voltando, é muito difícil. Pelo meu perfil, quem me conhece sabe que, e eu peço desculpa para as pessoas, eu dou aula no carro. Eu dou aula, alguém me pergunta do tipo, o que tu acha sobre isso? E aí já ferrou. Porque essa coisa sou eu de uma maneira geral. Eu sou assim. A minha esposa, por exemplo, não me pergunta que cor é isso porque ela sabe que eu vou responder. Depende, porque de fato depende. Cor é uma percepção, depende da incidência de luz. Esse azul não é sempre igual e eu vou responder dessa maneira. Então, assim, arte é viver. Ponto. Ok. Muito obrigado.